Maravilha, pessoal, estamos aqui continuando esse programa e você acabou de ver uma matéria aí sobre o pessoal da Caravana do Arrependimento, que faz um trabalho maravilhoso e formidável ali em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tá certo? É esse que é o segredo, pessoas que fazem ecoar o Evangelho de Deus por toda a terra, mas com sinceridade, com muita verdade na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero agora fazer uma reflexão com você rapidamente, em alguns minutos, porque daqui a pouco a gente tem muito mais coisa aqui ainda, tá certo? Já tem aqui a entrevista com a cantora Elisângela Silva. Mas falando sobre esse assunto, você viu aí essa matéria sobre a Caravana do Arrependimento, esse ministério que prega o Evangelho da forma como tem que ser pregado, tá certo? Sem cortar algum pedaço da Bíblia, sem rasgar alguma página da Bíblia. E eu queria falar exatamente sobre isso. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, no livro de Atos, capítulo 20 e 28, diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. A palavra de Deus diz, fala para nós cuidarmos do rebanho da igreja de Deus, cuidarmos das ovelhas que ele comprou com o seu precioso sangue. Nós temos que entender isso. Tá certo? As ovelhas não são nossas, as ovelhas não são minhas, as ovelhas não são de uma denominação, as ovelhas não são de uma entidade religiosa, as ovelhas são daquele que derramou o seu sangue, tá certo? Lá na cruz do Calvário. E hoje muitas pessoas estão mudando o evangelho na hora de evangelizar, na hora de fazer o seu trabalho eclesiástico ali dentro da igreja, para tentar agradar todo mundo. É como diz o ditado, né? Agradar a gregos e a troianos, tá certo? Então, se o fulano de tal gosta que o evangelho seja assim, então eu prego assim. O outro já gosta assado, eu prego assado. E não é assim. Nós temos que pregar o arrependimento, né? Nós temos que voltar à pregação da palavra de Deus, da cruz de Cristo, colocar Jesus Cristo no centro do evangelho, porque ele é o dono das ovelhas. Hoje nós temos visto uma preocupação de muitos líderes cristãos, nós temos visto uma preocupação de muitos, às vezes, pastores, evangelistas, com os números, porque nós estamos vivendo na era da internet. Eu que o digo, estou aqui num programa pela web, onde hoje é muito fácil para você divulgar pela internet um programa, então fica aquela competição, fica aquela preocupação com os resultados. E os resultados, eles realmente são muito importantes, mas eu não posso comprometer a verdade da palavra de Deus. Eu não posso comprometer, colocar em xeque o sacrifício que Jesus realizou na cruz para encher a minha igreja, para encher a minha denominação, para que eu tenha lá no meu arquivo, no meu escritório pastoral, um grande arquivo para dizer, olha, a minha igreja tem tantos membros. Não adianta muita coisa, muitas vezes nós temos visto pessoas se gabando de ter uma grande quantidade de membros na sua igreja, mas é o que foi falado aí, pela Caravana do Arrependimento. Muitas vezes não tem qualidade, são pessoas que estão na igreja, mas que Jesus ainda não entrou dentro delas. Elas apenas vão à igreja ao domingo, na quarta-feira ou na sexta, alguns até um pouquinho pior, alguns só vão na sexta-feira da Paixão e no Natal, tá certo? Porque foi ensinado pela família que tem que ir pelo menos nessas datas. Alguns no dia de finados vai lá fazer algum ritual por alguém que já morreu, porque Jesus ainda não entrou na vida dessa pessoa. Porque quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, ela muda os seus hábitos. Tudo que ela vai fazer, ela para pensar e ela diz, será que Jesus gostaria? Será que Jesus ficaria feliz em ver o que eu estou fazendo agora? E hoje nós sabemos que muitos pregadores, para agradar as pessoas, eles já não pregam mais o arrependimento. Eles dizem assim, olha, você é legal, você é bacana, você é joia, você é 10, vem para a minha igreja. Hoje, muitos pregadores têm pregado essa mensagem no intuito, como eu disse, de encher a sua igreja. E as pessoas vêm, não se arrependem dos seus erros, não se arrependem da sua vida de pecado, e o que vai acontecer lá na frente? Lá na frente, essa pessoa, ou ela vai encontrar a vinda de Jesus Cristo, ou ela vai encontrar a morte. Um dos dois. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira, pessoal. Ela vai encontrar ou a vinda de Jesus, buscando a sua igreja, ou ela vai encontrar a morte. E em qualquer uma dessas duas situações, se ela não tiver se arrependido verdadeiramente, ela vai, com certeza, ter uma grande decepção. Com certeza ela vai questionar, poxa, eu estava lá na igreja e o pastor não me falou da verdade.
Então, nessa reflexão de hoje, que nós possamos guardar esta palavra aqui, que diz o seguinte: para nós tomarmos conta do rebanho de Deus, porque é dele o rebanho.